Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Prof. Minuto Concurseira. Hoje vamos dar continuidade à nossa revisão TRT2, TRT de São Paulo. Vamos dar continuidade com a segunda parte da aula de Direito Administrativo. Se você nos segue aqui no canal e não está encontrando a aula número 1 de Direito Administrativo, é porque essas aulas serão disponibilizadas em link exclusivo para assinantes. Se você tiver interesse de assistir todas as aulas, são mais de 9 horas de aula, incluindo aí direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo de trabalho, código de ética e direito sobre pessoas com deficiência. Essas matérias estão abrangidas aí na nossa revisão TRT 2, ok? Se você tiver interesse, entre em contato com a gente aqui pelo e-mail prof.minutoconcurseira@gmail.com. E para os nossos alunos, vamos dar continuidade aí. Como falamos, a gente vai fazer um bloco um pouco menor. A tendência aí é 40 minutos. Vamos ver se eu não estouro esse tempo. E aí, a parte final também de 40 minutos a 1 hora. A parte final a gente vai extrapolar um pouquinho, justamente porque tem assuntos ali que vão exigir de você memorização. Lembrando também que esses assuntos são assuntos prioritários da banca FCC. Então, aqui a gente está estudando para a banca FCC para tribunais. A gente fez uma pesquisa e, dentre os temas mais cobrados nos últimos 3 anos nos TRTs, são esses assuntos que a gente está tratando aqui na revisão. Perfeito? Façam questões banca FCC, tá? A partir de agora, você não tem que fazer questões de outras bancas. Você tem que ficar craque, né? Ficar aí especialista na banca FCC para o dia 3 de agosto. Perfeito? Bora para os nossos slides. Revisão então aí, TRT São Paulo para desesperados. Se você é um desesperado, entre em contato com a gente para participar da nossa revisão. Administrativo, parte 2. Aqui a gente vai falar, sim, sobre a licitação. É um tema certo na sua prova, ok? A banca tem cobrado pontos, diversos pontos da lei 14.133, mas eu trouxe para vocês aqui no final da nossa revisão aqui da lei de licitações, eu trouxe alguns pontos que vocês podem dar um pouco mais de atenção nessa reta super final, né? Essa reta aí, nesses dias que você está revisando. Não digo para você fazer ou ler resumo, mas ler mapas mentais e resolver questões nesses tópicos, tá? Eu trouxe para você a lista ao final. Você pode baixar os slides aqui no link disponível aqui na descrição do vídeo. Bora falar de licitação. Um dos pontos importantes que a banca traz para a gente é a modalidade de licitação, tá? Isso tem que estar na veia de vocês, tem que estar aí decorado, memorizado, porque a lei de licitação é memorização, porque cai prazos, então não tem como você ter uma lógica, né? O máximo que você pode ter aí são mnemônicos para memorizar, para decorar esses pontos, tá? Então nós vamos nos preocupar com as modalidades de licitação, aqui, ó. Inclusive tem aqui um alerta para vocês. Previstas pela lei. Quais são as modalidades previstas pela lei? O pregão, a concorrência, o concurso, leilão e o diálogo competitivo. Esse diálogo competitivo é uma inovação. As bancas têm cobrado bastante, justamente porque é uma inovação da lei. E, lembrando, tomada de preços não existe mais, e nem convite. As bancas continuam colocando essas modalidades dentro das assertivas. Então, apareceu tomada de preços, apareceu convite, você já sai excluindo das assertivas, para não cometer um erro bobo, porque eu sei que você sabe que essas modalidades foram excluídas da nova lei de licitações. Perfeito? E também não temos mais o regime diferenciado de contratações. As bancas não têm dado tanta importância a isso aqui, são mais aí o 1 e 2 aqui
do nosso mapa mental, né? Na verdade, isso aqui é um post-it. Nós temos um material de licitação por post-its, como você vai ver aqui. Se você tiver interesse, também entre em contato com a gente, que a gente passa as informações, tá? São aí em torno de 125 páginas de toda a licitação em formato de checklist, né? De post-it para você, tá bom? Critérios de julgamento. Isso cai muito, muito mesmo em provas da FCC. Por quê? Memorização, tá? Ela vai te trazer um caso concreto, ou mesmo simplesmente perguntar quais são os critérios de julgamento e correlacionar com os prazos. A gente já vai ver algumas questões aqui e você vai ver que esse é um estilo da banca FCC de cobrar a licitação, cobrar os critérios e os prazos, né, que exige aí memorização. Então, nos critérios de julgamento, na Lei 866, eles eram chamados de tipo de licitação. Cuidado para não confundir, tá? Aqui a gente fala de critérios para julgamento na nova Lei de Licitações. Nós temos o menor preço, aí temos uma novidade aqui, ó, que é o maior desconto. Temos melhor técnica, o conteúdo artístico. Isso aqui você vai utilizar para concurso. Não o seu concurso, né? Concurso dentro da licitação. Técnica e preço, tranquilo, porque você já tinha. Maior lance, que é o leilão, e maior retorno econômico. Isso aqui é novidade. Então, as novidades você tem que ficar, acender um pouquinho aí o alerta. Outra novidade aqui que nós temos são os procedimentos auxiliares. O que a banca vai trazer para você? Ela vai trazer um procedimento auxiliar e lhe dizer que é uma modalidade de licitação. Isso acontece muito com credenciamento. Ela vai dizer que é uma modalidade de licitação, mas não é. É um procedimento auxiliar às modalidades de licitação. E também o registro, o procedimento de manifestação de interesse. Ela vai dizer que esses dois procedimentos são modalidades de licitação. Então, apareceu a assertiva, já risca, para não ter erro, tá bom? A gente vai tratar algumas delas aqui e eu recomendo que você faça algumas questões sobre procedimentos auxiliares. E no mais, o de mais importante desse mapa mental aqui, né, desse post-it para vocês, são esses alertas que eu faço para vocês dentro da prova da banca FCC. E, claro, dentro da modalidades, nós vamos tratar aqui, vocês vão ficar aí com esse slide, baixe os slides para ler esses slides 2, 3 dias antes da sua prova, tá? Vai facilitar e muito a resolução caso a banca traga aí as modalidades de licitação. Então, nós temos o pregão, que nós vamos falar de pregão quando houver objetos comuns. Preste atenção nos destaques. Objetos comuns, nós vamos falar de pregão. Os critérios: menor preço, maior desconto. Procedimento comum e agente de contratação. Isso aqui também é uma novidade. Então, é importante que você memorize quando que eu uso um agente de contratação, tá? Em que modalidades eu vou usar esse agente de contratação? Que, no caso de pregão, aí fica fácil você lembrar que é o pregoeiro e uma equipe de apoio. Esse é o agente de contratação. O leilão, nós temos o maior lance, né? Esse é o mais fácil de você memorizar, até porque já tinha né? A gente já trabalhava na lei anterior. Mas o objeto dele é o quê? Alienação de bens. E aí, cuidado, tanto móveis quanto imóveis, inclusive os apreendidos aí pela Receita Federal do Brasil, né? Cuidado com o leilão. Quero vender, quero alienar esses bens, eu vou falar de leilões, tanto móveis quanto imóveis. Procedimento especial e dispensa a habilitação. Aqui uma informação importante que, de acordo com as assertivas, você sabendo isso, essa dispensa de habilitação, você consegue excluir algumas assertivas. Detalhes que vão fazer com que você chegue mais rápido e com mais segurança no gabarito requisitado aí pela banca. Agente de contratação, o leiloeiro. Então é tranquilo, né? Porque tem aí a relação leiloeiro-leilão, né? Igual o pregão, pregoeiro. Agora as coisas começam a complicar. Por quê? No diálogo competitivo, que é a modalidade novidade, né? É uma novidade aí da lei. Nós temos o quê? Contratação de
obras, serviços e compras, OSC, né? Inovação tecnológica ou técnica e situações excepcionais. Então, se eu falar de inovação tecnológica ou técnica, eu vou falar do diálogo competitivo. Os critérios são objetivos próprios e são definidos no edital. Então, vejam que é uma modalidade um pouquinho mais ampla e que vai exigir estrutura para a sua realização de acordo com a necessidade, né? De acordo aí com essa inovação tecnológica ou técnica. Então, vai depender do próprio objeto. O procedimento, obviamente, que é o especial, né? Veja que ele não tem um padrão a ser seguido, como o pregão. O pregão já tem um padrão. E a agente de contratação é uma comissão, com no mínimo 3 membros. Concorrência, que é os casos mais complexos de licitação, você vai optar pela concorrência. Lembrando que essa nova lei de licitação, ela não traz a caracterização da modalidade de acordo com valores. Ela caracteriza de acordo com o objeto a ser licitado. Então, você vai observar primeiro o objeto. O que eu quero licitar? E aí você vai enquadrar nas modalidades. Sempre que houver um objeto mais complexo e mesmo um valor mais, vamos dizer assim, elevado, se você não tiver certeza, chuta na concorrência. Se ele for complexo e se ele tiver um valor muito alto, você chuta aí a concorrência. Então, nós vamos falar do quê? Qual é o objeto da concorrência? Nós temos bens e serviços especiais. Por quê? Porque os comuns, eles foram lá para o pregão. Lembrando que o valor em si não é critério de classificação, tá? Só em caso de dúvida aí, você coloca concorrência. Mas o critério em si, o valor não é, critério para classificar a modalidade. Obras, sempre. Colocou obras, eu tenho concorrência. E serviços comuns. Cuidado. Aqui eu falo em bens e serviços comuns, no pregão, tá? Aqui eu vou falar de serviços comuns e especiais de engenharia, tá? Então, tentem fazer essa correlação. A concorrência é sempre um pouquinho mais complexa, então ela vai ser sempre mais específica, vai ser sempre mais minuciosa nos seus elementos. Então, ó, critérios nós vamos ter todos, exceto maior lance. O maior lance aqui é para o leilão. Procedimento comum, nós não temos regras especiais, nós temos uns regras já padronizadas. E agente de contratação, sim. Ou uma comissão de 3 membros. Quando? Bens e serviço especiais. É importante vocês darem uma lida aí nesses checklists, né? Nesses post-its aí, para vocês chegarem inteiro aí na prova. Concurso. Não é o seu concurso, hein? Lembrando. É uma escolha, trabalho técnico, científico ou artístico. E o critério, melhor técnica ou conteúdo artístico. Procedimento especial, porque vai depender aí do objeto do concurso, né? Do trabalho técnico, qual o objetivo, a vinculação, a finalidade aí do trabalho técnico, né? Para a administração. Lembrando que o vencedor, ele, ao receber, ele vai receber um prêmio, uma remuneração por isso, ele concede os direitos autorais deste projeto para a administração pública, tá? Lembre-se disso. E agente de contratação, sim, ou uma comissão especial. E aqui a gente não fala de número mínimo de membros, tá? Claro que você vai dar uma lida aí na lei 14.133, né? Ou já leu, já tem uma noção maior. Mas os pontos mais importantes para você excluir assertivas, para você ter mais segurança no gabarito, estão aí para você, tá bom? O pregão. Nós temos aqui, o pregão é um dos temas mais cobrados pelas bancas, inclusive pela FCC. Eles têm uma paixão aí pelo pregão. A nova lei traz até como, né, uma regra comum, uma regra geral aí,
justamente porque vai trabalhar bem em serviços comuns, né, padronizados, tá? E é isso que eu quero falar com vocês. Bens e serviços especiais nunca serão licitados por pregão. Leve essa premissa para a sua prova. Por quê? Se você ler ali pregão para serviços especiais, você já exclui e passa para outra alternativa. Sempre será adotado quando o objeto possuir padrões de desempenho. Eu já estou acostumado a licitar, então já tem um padrão. O objeto em si já tem um padrão. Então nós vamos falar de pregão. Padrão, pregão, né? Tá certinho aí um mnemônico aí para vocês. Qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital. Então, as qualidades, as descrições vão estar definidas no edital. Serviço comum de engenharia pode ser pregão. Mas veja, serviço comum. Comum. Falou em comum, acende o pregão. Tá? Se, no caso, não for de engenharia, é um serviço, né, padronizado, você coloca aí o pregão, tá bom? Não se aplica a serviços técnicos especializados, a gente já vai ver por quê. Obras, porque a obra é sempre concorrência, nós vimos, né? E serviços especiais de engenharia. Então, são premissas do pregão que vão fazer você chegar mais rápido ao gabarito. Concurso: o vencedor deverá ceder à administração todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução a critério discricionário das autoridades, ou seja, você venceu o concurso, recebeu sua remuneração. Se a administração nunca aplicar, executar esse contrato, né, esse concurso, esse projeto que você fez, não tem problema. Por quê? Porque é a critério discricionário. É a administração que vai observar a oportunidade e a conveniência em executar o seu projeto. Não existia fixação de critérios na Lei 866 e o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor. Você vai receber aí pelo seu projeto. Leilão, alienação, venda. Leiloeiro oficial, servidor designado, o leiloeiro será selecionado por meio de credenciamento. Vejam, aqui é procedimento auxiliar, tá? Ele não é modalidade de licitação. Ou pregão, pelo critério maior desconto. Isso aqui, gente, é a escolha do leiloeiro. Cuidado, para não confundir com os critérios aí da própria modalidade, que é o maior lance. Não existe registro cadastral prévio e não tem fase de habilitação. Trouxe aqui para vocês essas especificações das modalidades. Bora para a nossa questão? Conforme dispõe a Lei 14.133, a modalidade licitatória. Concurso somente admite julgamento pelo critério melhor técnica ou conteúdo artístico. Cuidado, né? Esse somente aqui dá aquela, né? Dá aquele alerta assim, ah, não, somente eu vou excluir já, né? Não excluam de cara, por favor, tá? Em matéria de licitação, não excluam as palavras somente, nunca, jamais, enfim. Essas palavrinhas que a gente tem costume de, opa, acender o alerta. Eu vou deixar essa aqui, porque como a gente viu, a grande chance de ela estar correta e a gente vai atrás dos itens incorretos. Credenciamento é uma modalidade de licitação? É adotada para convocar interessados em prestar serviços ou fornecer bens, sob condições uniformes e previamente estipuladas. Pergunta que eu quero falar para vocês. É modalidade licitatória? Não, eu nem preciso ler isso aqui. Ó, eu não preciso ler. Porque eu sei que credenciamento é um procedimento auxiliar. Ok? Pregão, admite julgamento pelo critério técnica e preço. Pregão é maior desconto, menor preço. Vamos voltar lá, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente encontrar as nossas respostas aqui. Ó,
Pregão, menor preço, maior desconto. Concurso, melhor técnica, conteúdo artístico. Tá? Qual é a outra? O credenciamento, né? Credenciamento não é modalidade de licitação. Leilão não pode ser utilizada para alienação de bens imóveis, sendo cabível, neste caso, a modalidade de concorrência. A gente falou, né? Tanto bens imóveis quanto móveis serão por meio de leilão, que é o maior lance. Então, não pode? Pode sim ser utilizada aí para alienação de bens. Concorrência é utilizada tão somente para obras e serviços de engenharia e delegação de serviços públicos. Errado, né? Aqui, as obras é sempre, mas também bens e serviços de engenharia especiais. Foi o que a gente viu lá, né? Cadê concorrência aqui, ó? Bens e serviços especiais, obras sempre, e serviços comuns especiais de engenharia. Ó, serviços comuns. Mas o que a banca não trouxe aqui foi os bens e serviços especiais. Acho que é isso, né? Gabarito. Nosso gabarito é a letra A. Aqui, gabarito, letra A. Tá? Então vejam que tudo é uma questão de memorização. E esses post-its aí vão ajudar vocês. Gabarito, letra A. Outro ponto que a banca exige muito de vocês é a contratação direta. Aqui eu vou deixar para vocês a diferença entre inexigibilidade e dispensa, mas o que eu quero trazer, mesmo trabalhar com vocês, são as hipóteses de inexigibilidade. Se eu tenho um fornecedor exclusivo, então eu tenho inexigibilidade. Por quê? É impossível competir. Ora, se eu só tenho um fornecedor, como que eu vou competir com os demais? Então só cabe a ele. Agora, fornecedor exclusivo não quer dizer marca exclusiva, tá? Eu não posso escolher a marca. Eu vou escolher o fornecedor exclusivo de acordo com o objeto, sempre de acordo com o objeto. Artista consagrado, isso aqui é tranquilo porque já tinha na outra legislação, né? Inclusive local e regional, vedada a contratação por meio de empresários referentes a eventos ou locais específicos. Então, se eu tenho um artista consagrado, não tem como eu contratar, fazer licitação, se só o Gustavo Lima que canta aquela música, né? Só o Gustavo Lima é o Gustavo Lima. Então, não tem como a gente fazer licitação, é impossível. Serviços técnicos especializados de natureza intelectual, com profissionais com notória especialização. Aqui, no caso, sabe aquele advogado tributário que tem uma notória especialização, ganha todas as causas, enfim. A administração, muito embora tenha o seu corpo técnico jurídico, ela pode, em um caso específico, querer contratar esse bam tributário, tá? Então, nestes casos de serviços técnicos especializados, ela pode contratar. Mas ele tem que ser o bam, né? Não pode ser qualquer um, tá? Credenciamento. Quando eu faço credenciamento, eu não vou fazer licitação para credenciar. Eu não preciso licitar para credenciar. Basta eu fazer o procedimento, porque ele é um procedimento auxiliar. E a aquisição ou locação de imóvel ideal. Aqui é a necessidade da administração em alugar, né, ou adquirir um imóvel de acordo com o quê? Com a sua estrutura. Por exemplo, eu preciso ter um órgão público, um prédio público em determinado local para facilitar, por exemplo, o acesso àquelas pessoas. Então, neste caso, eu tenho que adquirir um imóvel ali naquela região, naquela localidade, eu não tenho como licitar. Por quê? Porque eu tenho que adquirir aquele imóvel específico, aquele que vai servir para o interesse público. Isso aqui cai bastante, tá? Porque vocês ficam em dúvidas. Vocês logo já colocam, mas não pode escolher,
né? Uma questão de contrassenso, né? A gente sabe que a administração pública tem seus defeitos, né? Tem aí as suas artimanhas para desvio de interesse público, mas quando você resolve a lei de licitações, você resolve de acordo com a memorização. E uma dessas situações é a aquisição ou alocação de bem, né, de imóvel aí ideal, tá bom? Na lei de 866, essa modalidade era dispensada, então vejam que há uma diferença que a banca pode cobrar de vocês, e a permuta é caso de licença dispensada, obrigatória, né? A permuta é aquela troca, né, entre um bem e outro da administração pública. Exige avaliação prévia e certificado de inexistência de imóveis vagos, além da justificativa de singularidade de imóvel. Então, não é só chegar e escolher, né? Eu vou ter um procedimento especial aí para essa inexigibilidade de licitação. Serviço técnico especializado, vou deixar aqui para vocês darem uma lida. E o fornecedor exclusivo também, tá? Então, critérios aí que vocês vão precisar memorizar para chegar ao gabarito certo. Contratação direta, então, nós temos essa aqui. E outro rol aqui, muito cobrado pela banca, é a dispensável, né? A facultativa, ou seja, licitação dispensável. Cabe à autoridade, à administração pública, por critério próprio, entender se ela pode ou não fazer licitação. Ou seja, é viável fazer licitação? Eu quero fazer? Faz. Mas ela pode dispensar, ou seja, a própria lei autoriza, olha, se você não quiser fazer, tudo bem, não precisa fazer, tá? Isso é licitação dispensável, ela é facultativa. Pode ou não ter licitação. A banca não vai trazer esses critérios para vocês. Ela vai simplesmente colocar é dispensada, é dispensável, licitação. São casos de dispensa de licitação, ela não vai cobrar essa parte facultativa e obrigatória, tá? Isso a banca traz em concursos mais complexos. Mas é só para você ter uma forma de assimilar e buscar aí uma forma de memorizar com mais facilidade. E aí nós temos este rol que você vai ler, tá? Aqui, pessoal, os valores 50, 100 mil, eles são atualizados por meio de decreto anualmente. As bancas, elas não vão fugir desse valor, tá? Então, se você memorizar esse valor, se passar um pouquinho, 62 mil, 123 mil, tudo bem, porque a banca normalmente vai usar o texto utilizado lá na lei de licitação. E esses são os valores previstos pela lei, tá bom? Mas lembre-se de que eles são atualizados por meio de decreto. Cuidado com os consórcios públicos e as agências executivas, tá? Que esse valor é em dobro. E aí vocês vão dar uma lida aí nesses post-its, ok? Lembrando que dispensável, vocês precisam ler, porque cai bastante, assim como inexigibilidade de licitação. Vamos para a nossa questão? É cabível a inexigibilidade de licitação nos termos previstos pela lei de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade. A gente falou de associação de pessoas com deficiência? Não, né? Então, o que a gente vai buscar aqui? Nós vamos buscar as inexigibilidades, serviço técnico, artista consagrado, credenciamento, tá? E as demais a gente vai encontrar normalmente no caso de dispensa, tá? Eu sugiro que você memorize os casos de inexigibilidade. E no chute, você coloque aí dispensa de licitação às demais, tá? De objetos que devem ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Essa eu tenho certeza. Eu não tenho certeza das outras. Vocês vão ter depois que fizerem o dever de casa, fazer a leitura. Mas eu não tenho certeza. Mas do credenciamento eu tenho.
gabarito letra B, tá? Esses aqui são casos de dispensa aqui, ó. Caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção, vão estar tudo aqui, ó. Situações de emergência aqui, ó. Ah, outro ponto aqui, ó. Cuidado com restauração de obras de arte, tá? Faça um asterisco aqui, porque vocês confundem. Cuidado com a questão da restauração de obras de arte. Nos casos em que a União tiver que intervir no domínio econômico, tudo aqui é caso de segurança nacional, isso aqui é caso de dispensa, de licitação. Gabarito letra B, né? Mais um pouquinho de licitação. A gente vai trabalhar bastante essa parte de licitação aqui para vocês. Processo licitatório. As fases de licitação estão aqui, vocês precisam memorizar essa ordem. Porque se a banca cobrar a ordem, vocês vão ter que saber, inclusive, houve alteração pela nova lei de licitação, com base, se comparada aí à lei anterior de licitação, tá? Impugnações do edital, então vocês vão ver que tem muitos prazos aqui, normalmente 3 dias úteis, mas existem prazos que devem ser memorizados. E a inversão de fases é o que eu aposto para a banca trazer um caso concreto, informar, né, no enunciado se é possível ou não essa inversão de fases. E aí a fase de habilitação poderá ser realizada antes da fase de propostas e lances e do julgamento, que já era feito na Lei 866. E obrigatória a justificativa de vantagens pela inversão. Prazos, gente, aqui, ó. Serviços e obras. Por que que serviços e obras são as modalidades que mais caem? Porque vocês podem ver que são muitos prazos para serem memorizados, tá? E aí vai depender do que? Bens comuns, bens e especiais, contratação semi-integrada, contratação integrada. Vejam que há uma gradação de dias, né? No caso de prazo mínimo de divulgação. Se o bem é comum, tem um mnemônico que eu uso que é SESI, ou CECI, caso você... Aqui. Às vezes, né? Às vezes é útil. Ó. Quando eu falo de serviços e obras, eu vou falar CECI, ou SESI. Começa com 10 dias. Eu começo com 10 dias, porque começo com bens comuns. Bens comuns, 10 dias. Especiais, eu vou acrescentar aí 15 dias. Especiais, 15 dias. Nos de semi-integrada, eu vou somar esses aqui, ó. Esse 10 com 25. E na integrada... Opa, ai, canetinha. E na integrada eu vou somar esses dois, que vai me dar 60, tá? Então, esses são os prazos. O que eu quero que vocês lembrem-se é desse SESI, tá? Por quê? Bens comuns, especiais, semi-integrada, integrada tem prazos diferenciados e é isso que a banca vai trazer no enunciado para você, ok? E a aquisição de bens, nós temos 2 prazos, maior lance, um único prazo, e aí vamos utilizar alienação e leilão. Técnica e preço, a melhor técnica, isso aqui é concurso, 35 dias. Diálogo competitivo, 25 e 60. Pregão, bens, 8 dias. Serviços, 10 dias. Demais modalidades, leilão, 15 dias. Concurso, né? 35, concorrência, todos, exceto 8 dias úteis. Porque aí vai de acordo com o objeto da contratação. Ok? Prazos contados em dias úteis e poderão ser reduzidos nas licitações do SUS, né? Até porque nós temos aí uma necessidade, né? Uma urgência maior. Vamos para a nossa questão? Segundo a Lei 14.133, o prazo mínimo para apresentação de propostas e lances contado a partir da data de divulgação do edital de licitação de serviços especiais e de obras de construção de edifício da administração pública
quando dotados de critérios de julgamento menor preço, maior desconto, serão. Aqui a gente vai usar o SESI. Serviços especiais. 10, 25, 35, 60. Gabarito, letra B. Tá? Então, vocês vão observar aqui, ó, que há uma necessidade de memorização da banca. O que ela avalia com isso? Nada. Memorização só. Mas para você passar, você tem que memorizar, tá? Então, infelizmente, a lei de licitação é uma questão de leitura, repetição, muito exercício e mnemônicos. Mnemônicos, às vezes, ajudam aí a facilitar que você não caia em casca de banana, tá bom? Então, gabarito, letra B. Celebrado um contrato de aquisição de cobertores com entrega parcelada, o órgão público contratante identificou aumento da demanda pelos itens, em razão de condições meteorológicas inesperadas. Aqui é uma questão típica. Inclusive, na Lei 866, isso caía demais, tá? A gente tem 2 percentuais, 25 para mais e para menos, e 50% no caso de reforma. Opa, não. Apareceu aqui, né? Deixa eu sair aqui um pouquinho para vocês lerem. Verem a minha letra horrível. Aqui, tá? Então, nós temos 2 percentuais lá na lei. 25% para mais e para menos e 50% em caso de reforma. O que a gente vai olhar aqui? Identificou aumento de demanda pelos itens. Então, eu estou falando de compra, aquisição de bens comuns. Então, eu vou falar desse percentual, 25 para mais ou 25 para menos. 50 não é, 50 também não é. Deve celebrar contratação emergencial? Não, não é uma questão de emergência. É uma questão de atualização, né, de alteração unilateral aí pela administração possível. Por quê? Porque isso é uma cláusula exorbitante que a lei autoriza a administração pública. Então, pode editar o contrato limitado a 25% do valor atualizado do contrato, caso ainda não tenha havido a integral execução e liquidação do ajuste. Me parece a mais correta. Vamos ver. Deverá licitar o remanescente do objeto? Não, eu posso alterar 25%. Poderá editar o contrato limitado a 50%? Não, eu não estou falando de reforma. Poderá editar o contrato limitado a 50%? Não, é 25%, para mais ou para menos. E celebração emergencial também não. Então, gabarito, letra A. E aqui eu trouxe algumas prerrogativas da administração. Vocês vão encontrar aqui as cláusulas, as cláusulas exorbitantes, a alteração contratual que eu falei para vocês aqui, ó. Obras e serviços e compras, 25% para mais ou para menos. Reforma de equipamento ou edifício, 50% para mais do valor inicial, tá? Então, essa questão é carimbada aí já nas provas, desde a Lei 8.666. E aí eu vou pedir para vocês darem uma lida nesses post-its aí que eu selecionei para vocês, que vão dar mais tranquilidade para vocês resolverem as questões no dia 3 de agosto, tá bom? Leiam de verdade, baixem os slides e leiam nas vésperas aí da sua prova. Aqui eu trouxe para vocês os pontos da Lei 14.000 que a banca costuma cobrar, tá? Em que? Em TRTs, tá? Em TRTs. Então, aqui estão, a gente tratou modalidade, contratação direta, alteração de contratos e dos preços. Não tem como a gente trabalhar tudo isso aqui, né? Até porque eu já estourei meu tempo só falando de licitação e a gente tem mais 2 temas para falar. Então, você vai dar uma olhada em questões e mapas mentais sobre esses assuntos aqui que eu listei para vocês, tá? Boa tarefa. Eu confio em você que você vai fazer. Vamos falar de organização da administração pública?
Agora eu vou correr até porque esses temas aqui já são mais batidos e eu sei que você iniciou o seu estudo de direito administrativo por esses assuntos. Então tá tranquilo. Podem se constituir como pessoas jurídicas de direito público ou direito privado. Nós temos o Quarteto Fantástico. Quem são o Quarteto Fantástico da administração indireta? Fundação, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Essas duas aqui, direito privado. Essa aqui, sempre direito público. Fundação, privado e público. Então, eu já sei que empresa pública é sempre privada. Autarquia é sempre pública. E sociedade de economia mista é privada. Autarquia pública. Eu precisava saber que consórcios públicos podem ter natureza pública e privada? Não. Por quê? Porque eu sabia o básico aqui, ó, as informações. E é assim que você vai resolver as questões. Você vai buscar os erros. As premissas que você já tem certeza, você vai buscar dentro. Você vai buscar dentro das assertivas, tá? Consórcios públicos é o Quarteto Fantástico, mas consórcios públicos também fazem parte da administração indireta. Trouxe os slides aqui para vocês, então gabarito letra E, né? Trouxe aqui os nossos mapas mentais. Lembre-se que descentralização cria entes. Há aí uma transferência de titularidade ou exercício de certa competência. Essa transferência é feita por pessoa jurídica, política ou administrativa. A pessoa física ou jurídica. E a desconcentração, ela cria órgãos que não têm personalidade, né? Esses órgãos, eles são membros. Aqui, opa, cabeça aqui, né? Nós temos o órgão principal, que é a cabeça, e aqui nós temos os órgãos que vão dar ramificação aí aos... Aqui é um pezinho, tá, gente? Pezinho e mãozinha. Isso é órgão, isso é órgão, isso é órgão, isso aqui tudo é órgão, tá? E eles estão vinculados, subordinados, na verdade, a uma entidade política ou mesmo administrativa. E essa tem sim personalidade. Então vocês vão dar uma lida, lembrando que os consórcios aqui eles passam a fazer parte da administração indireta. Aqui são as características para vocês darem uma lida, tá bom? Vou deixar esses mapas mentais para vocês. E aqui o básico do básico, tá? As classificações, as características de cada uma das entidades da administração indireta. Perfeito? A banca FCC não costuma cobrar. Quer dizer, não cobrou nesses últimos TRTs, tá? Então, eu aposto esse slide extra aí na sua prova, a questão das agências executivas e reguladoras. Cuidado com o contrato de gestão que a banca vai pedir para você, qual é a modalidade, né? Como é feita a qualificação das agências executivas e, claro, o rol de cláusulas obrigatórias. Tá? Faz tempo que a banca FCC não cobra isso nos TRTs. Fica aí esse slide para vocês darem uma lida perto da prova. Voltamos para a Lei 8.112. Vamos terminar de trabalhar ela aqui. Prometo que essa é a última vez que a gente fala nela, até porque nós já falamos na primeira aula. E vejam que eu avisei para vocês que a gente vai e volta nos temas, tá? Só a licitação que eu resolvi trabalhar tudo no mesmo bloco para facilitar aí a memorização de vocês. Mas a Lei 8.112 é muito cobrada mesmo pela banca FCC. Ela gosta e gosta muito. Você vai observar que você pode ter 2 ou 3 questões sobre a Lei 8.112, tá? Então, cuidado aí. A Lei 8.112, regime jurídico dos serviços públicos civis,
das autarquias e das fundações públicas federais a respeito da responsabilidade disciplinar. Dispõe que a responsabilidade do servidor será afastada sempre que absolvido em processo criminal relativo ao mesmo fato. Bom, duas são as hipóteses em que haverá o afastamento da responsabilidade. Quando não for comprovada a autoria ou fato. Ou seja, o fato não existiu. Ou não foi aquele servidor que cometeu. Neste caso, sim, ela será afastada, tá? Do contrário, não. Haverá a responsabilidade, por quê? Porque elas são independentes. E o mesmo servidor ele pode ter uma penalidade penal, civil e administrativa. Exceto no caso, né, daqui que a gente falou de autoria e de fato. A única penalidade aplicável aos ocupantes de cargo de comissão é a exoneração. Não, para começar a exoneração, nem é penalidade. O certo seria demissão, ou no caso de cassação de aposentadoria, se for o caso, tá? Então a gente não fala em exoneração. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade que tenha sido aplicada. Me parece correto, né? Por quê? Ora, eu sofro um processo disciplinar. Esse PAD, né? Vamos botar PAD aqui. Esse PAD pode fazer com que eu seja demitido. Lembre-se, demissão é punição. Ou cassada a minha aposentadoria. Também pode acontecer. Aí o que eu faço? Eu vou lá, peço a exoneração e se encerra o processo? Ou vai continuar, só que aí eu já pedi a exoneração, eu já não sou mais um servidor público, como fica a penalidade? Não faz sentido, né? Me parece que essa é a resposta correta, mas vamos atrás das incorretas, dos erros. O cancelamento de penalidade pelo decurso do tempo surtirá efeitos retroativos. Pessoal, aqui haverá o cancelamento da penalidade nos registros do servidor? Haverá. Só que, evidentemente, que não será com efeitos retroativos. Eu não vou cancelar desde a sua competição, desde o seu registro, né? Aqui, ó. Ela vai surtir efeito ex nunc, ou seja, não retroagirá. Eu não vou anular, esquecer em definitivo que houve essa penalidade, tá? Haverá aí o cancelamento a partir de então, né? Nós temos dois prazos para que vocês memorizem aí, né? No caso de advertência e suspensão. Haverá o cancelamento após 3 anos, no caso de advertência, e de 5 anos, no caso de suspensão. Obviamente que não vai ser retroativo. O prazo de prescrição para a abertura de sindicância ou processo disciplinar inicia na data do cometimento da conduta? Não, é conhecimento da conduta. Por quem? Pela administração pública. Gabarito letra C. Vejam que é uma questão de memorização, leitura e muita questão a ser realizada aí nessa reta final de vocês, a Lei 8.112. Trouxe para vocês aqui o regime disciplinar, tá? Nós temos a advertência. Dê atenção aos destaques, porque a advertência eu acho que é a mais difícil de vocês memorizarem. Tem coisa aqui que você pensaria, opa, isso aí seria caso de demissão, né? Ou suspensão, porque é uma coisa mais grave, mas não. Cabe a advertência, então deem uma lida nessas situações. Suspensão, tenham conhecimento dos prazos, até 90 dias, 15 dias pode recusar, por recusar-se à inspeção médica, e ela pode ser convertida em multa. Então, tome cuidado com isso. Os cancelamentos de registro aqui, como eu falei para vocês, os prazos e a demissão. A demissão é mais tranquilo de vocês memorizarem. Por quê? Porque são casos mais graves, improbidade,
abandono de cargo. Então, são situações que você automaticamente vai pensar, tem que ser demitido. Demitido é punição, é penalidade. Efeitos da penalidade, então nós temos alguns critérios que você vai utilizar, inclusive trazendo a parte de lei de improbidade, e é ato vinculado à aplicação da demissão nas hipóteses do artigo 132. Então, bora dar uma lida no artigo 132 da lei 8.112. Perfeito? Fica aí a tarefinha para você, gente. Aqui estão os procedimentos. Tomem cuidado com a prescrição. Nós temos prescrição de 5 anos para demissão, cassação, disponibilidade e destituição, 2 anos para o caso de suspensão e 180 dias para o caso de advertência. Contados do conhecimento da administração pública, tá? Não é do fato. É a partir do momento que a administração pública tem o conhecimento daquela falta grave pelo servidor público. Procedimento sumário, cuidado, são 2 servidores estáveis e cuidado com o prazo de prorrogação. Prazo de 30 dias, prorrogável por mais 15 dias. PAT, né, que é o procedimento mais complexo. Nós temos uma comissão de 3 servidores estáveis, prazo máximo de 140 dias, e o afastamento ele pode ter aí 60 mais 60 e com remuneração. Tá? Então, são 120 dias aí remunerados em caso de afastamento preventivo do servidor. Deem uma lida aí nesses mapas mentais, eu acho que é interessante e acredito que uma ou duas questões vão estar dentro desses slides aí no próximo dia 3 de agosto. Bora lá? Lei 8.112 de 90 veda ao servidor em estágio probatório a concessão de licença. Esse é um rol que tem os mnemônicos, não sei se você utiliza, eu trouxe para vocês, mas você pode utilizar, às vezes, uma questão de bom senso. Eu estou no estágio probatório, passei lá no concurso, estou há 6 meses. Eu não estou gostando do trabalho, eu quero voltar a estudar para concursos. Quero passar em outro concurso, quero passar, enfim, né? Mas também não quero garantir, não quero perder o que eu já tenho. Eu te pergunto, eu posso pedir uma licença para interesse particular, que no nosso caso aqui é o que? Estudar para um novo concurso, estando no estágio probatório? Não faz sentido, né? Porque o que haveria de gente fazendo isso, né? Resguardando aí a sua vaga, caso não passe um novo concurso no próximo período. Então, às vezes o bom senso te ajuda a chegar no gabarito. E é o que a gente vai ver nessa questão. Serviço militar. Ora, você foi chamado pela administração. Eu posso me afastar. Atividade política. Cuidado aqui com a atividade política. Por que a atividade política vai determinar o afastamento do servidor? Por causa de influências. O interesse público. A probidade, né, da concorrência e das eleições. Então, neste caso, de atividade política, e o que eu digo aqui é a própria eleição, né, o período eleitoral. Cuidado, porque a atividade política eu tenho também a questão de afastamento do servidor para escolha do partido. Mas o período eleitoral, nós sabemos que deve afastar até para não sofrer influências. Por motivo de doença em pessoa da família. Só aquele servidor pode cuidar daquela pessoa. É um caso urgente, é um caso fora da expectativa do próprio servidor. Neste caso, eu posso afastar o servidor em estágio probatório. Por quê? Porque depende, a outra pessoa depende, a sua sobrevivência depende do servidor.
E por motivo de afastamento do cônjuge. O afastamento aqui normalmente é feito pela própria administração, que afasta o cônjuge ou o companheiro. E aí o servidor precisa acompanhar esse servidor ou companheiro. Então vejam que há dentro das assertivas, se você não memorizou, que há uma questão de bom senso, tá? Eu trouxe esse exemplo aí do concurso público que aproxima mais a sua realidade e é muito mais fácil de você memorizar, né? Então, gabarito, letra C. E por último, para encerrar a Lei 812, nós vamos falar, considere os seguintes tipos de licença. Por motivo de afastamento do cônjuge, para atividade política, capacitação, para tratar de interesses particulares, para o desempenho de mandato classista. Segundo a Lei 8.112, há previsão de licença com remuneração. Eu vou logo no bom senso. Tratar de interesses particulares, como a gente viu na questão anterior. Com remuneração, você vai passar ou não vai passar mais rápido no concurso? No próximo concurso? Óbvio que vai, né? Mas não pode, tá? É sem remuneração e nem pode ser afastado no estágio probatório. Depois do estágio probatório, se você quiser estudar para um concurso, você pode pedir ali licenças particulares, mas não tem remuneração. Então, a 4 aqui, eu já vou excluir. Excluir. Pronto. Já não vou, né? Já tem 3 assertivas aí. Agora, eu vou buscar o interesse público, tá? Porque o afastamento, normalmente, com remuneração, vai observar o interesse público. Às vezes, vai observar também a necessidade do próprio servidor, mas, em regra, é o interesse público. E aí, eu tenho duas questões aqui. Para atividade política, que eu falei para vocês, que é o período de eleição. Por que que eu tenho um interesse público? Porque para não haver influências do servidor. E para capacitação. Capacitação de quem? Do servidor para o quê? Para a sociedade. Para ele ficar mais eficiente, né? Para trazer inovações ao próprio poder público. Então, dentre essas assertivas, eu tenho essas duas que me parecem o interesse público. Por motivo de afastamento do cônjuge. Eu sei que eu falei para vocês a questão que normalmente é a administração que afasta o cônjuge, né? Só que o servidor, o vínculo aqui, é com o servidor afastado, que não vai sofrer, obviamente, prejuízo da sua remuneração. Mas o cônjuge que vai acompanhá-lo, ele não tem como receber sem o exercício da atividade. Normalmente, a administração pública consegue colocá-lo como excedente no órgão daquela determinação, né, desse afastamento do cônjuge. Mas se aquele cônjuge não vai prestar o serviço, obviamente que ele não vai receber, né, gente? Não faz sentido. E mandato classista, eu não estou no interesse público, eu estou no interesse de classe. Então, a administração não vai sofrer esse ônus remuneratório para os casos de mandato classistas, tá? Então, nós temos o quê? Sobra-nos, por uma questão de bom senso, o item 2 e 3. Gabarito, letra E. Trouxe para vocês aqui os mapas mentais, conceito de estágio probatório, fatores objetivos, então você vai ter que cumprir isso aqui, e as licenças de afastamento são vedadas. Matraca, mandato classista, porque é interesse de classe. Tratar de interesse particular, interesse particular. E capacitação. Não tem como, porque eu preciso de um prazo mínimo, que é de 3 anos. Então, só o estável pode ter licença para capacitação. Então, eu preciso ser estável primeiro. E aqui nós temos o mnemônico, né? Casado suspende a contagem do prazo e o mês não suspende, que é o mandato eletivo, estudo de missão ou serviço militar. Eu continuo contando
o estágio probatório, tá bom? Fica aí esses mnemônicos e as concessões de licença com e sem remuneração. Vocês vão ver aqui, ó, a questão da atividade política que eu falei para vocês, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Atividade política até o 10º dia da eleição, limitada a 3 meses. Aqui eu tenho remuneração. Mas aqui, ó, a escolha em convenção à véspera do registro é sem remuneração, tá? Cuidado com isso. A banca, se ela quiser falar de não remuneração, ela vai especificar que é a escolha em convenção partidária. Do contrário, se ela não falar nada, coloca a atividade política como o período eleitoral aí, o período de eleições. Fiquem aí com esse mapa mental e a gente vai encerrar, porque eu já passei demais do nosso tempo aí sugerido. A gente finaliza aqui a nossa segunda parte de revisão para o TRT 2, TRT de São Paulo, para a sua prova no dia 3 de agosto. Se você tiver interesse em assistir todas as aulas, entre em contato no nosso e-mail, aqui, vai aparecer aqui, ou aqui, ou aqui, enfim. Entre em contato ou comente, faça os comentários que a nossa equipe entre em contato com você, tá bom? Nos vemos, alunos e alunas, na nossa revisão, a nossa última parte sobre revisão de direito administrativo para o TRT 2 de São Paulo. Continue nos seguindo lá no Instagram. Eu estou colocando alguns pontos que vocês devem fortalecer nesses últimos dias. E, é claro, trazendo novidades aí da Banca FCC nos nossos stories. Perfeito? Te vejo na próxima aula, no próximo clique. Até mais, até breve.